Tamo aí. Boa noite, Sifu Ricardo. Boa noite, Sifuriatan. Tudo bem? Tá me ouvindo alto e claro? Alto e claro. Estamos Ah, ao então tá vivo, bom meu então, amigo. beleza. Tranquilo. Beleza. Foi difícil Estamos foi aqui. achar aqui o perfil pra achar aqui o vídeo. Procurei JKD BH e chamou BH, mas aí Porque, pois conseguimos. é, eu sou tão cru nesse negócio é, de rede social e divulgação que eu não divulguei certo. Eu falei JKDBH, mas não é JKDBH, é JKD.bh. Ponto É BH. isso É. aí. Mas tranquilo. Vivi, boa noite. Ó, pra você ver, Vivi veio te vigiar. Não, com Foi certeza, ela não, tá vigiando foi já, não. já não é de agora. Tá, não, foi para prestigiar mesmo. Pois é, pessoal, então, sem muita perda de tempo, já que estou vendo aí já um grande número já das pessoas que são seguidores da BJKD, das pessoas que são entusiastas. Regis, boa noite. Grande Ô, Regis, Juiz de Regis! Fora Ô, presente. Regis se recuperando aí, né, Regis? Então, mas aí, como eu ia dizendo, as pessoas que não são, não conhecem o trabalho, né? A Escola Chantal de Jeet Kune Do, que é essa que tem, nós que estamos nesse perfil aqui, é uma escola associada à Associação Brasileira de Jeet Kune Do, né? Nós somos um braço em Belo Horizonte da Escola Chantal, cujo CIJO é o mestre Alexander Terra. Então, essa escola, essa grande escola, junto com a escola Adriano Dutra, do Espírito Santo, forma aí os pilares aí da Associação Brasileira de Jeet Kune Do, que é uma associação aberta para todos aqueles que pretendem praticar e buscar conhecimento sobre o Jeet Kune Do original. Nós vamos falar muito esse termo aqui hoje, já falamos nas outras lives, né? Mas para quem está aqui a primeira vez, o Jeet Kune Do original. Nós vamos abordar essa diferença aí do que são os conceitos de Jeet Kune Do, o que é Jeet Kune Do original, mas de passagem, que isso já foi tema de abordagem. Bom, eu queria começar então com a apresentação. Sifu Ricardo, apresente-se, mas apresente quem é o Sifu Ricardo. Quem é o Sifuriatan? Tá joia. Bom, eu sou o Ricardo Aguiar, para quem ainda não me conhece. Eu comecei, né, a fazer a prática do Jeet Kune Do em 1994. Na verdade, eu fui resgatado pelo Sijo Alex, né, para falar a verdade. Eu praticava um Kung Fu, tá, que não era lá grande coisa. Na época lá a gente não sabia, eu era muito novo, eu devia ter por volta de 12 para 13 anos aproximadamente, tá? É, e aí eu comecei a estudar, fui para o Cefet na época, e me interessei por um grupo que tinha no Cefet de ginástica acrobática, né? E eu fui para treinar, né, no caso, e é interessante porque eu fui com uma calça que eu treinava o Kung Fu lá nessa academia, e por assim, coincidência do destino, né, o Sijo Alex estava dentro do vestiário no momento lá, né, e realmente naquela hora ele pegou, olhou assim, você faz Kung Fu, não sei o que e tal, e olhou pela calça, ele reconheceu, inclusive, que era uma academia que ele, às vezes, ia lá para poder fazer treino, não necessariamente treinar o Kung Fu lá na época, mas ele usava o espaço para poder fazer um treinamento lá esporadicamente. E aí, por fim, ele acabou me chamando, né? Por coincidência, ele também treinava ginástica, né? Então, foi um fato de destino unir essa situação. E aí, eu comecei em 94 com o Alex, resolvi aparecer na garagem dele. Vamos treinar, vamos. Na época, eu lembro que ele tinha alguns alunos, mas nessa época já estavam indo até esporadicamente. No caso, eu lembro do Rodrigão, lembro do Felipe. E o que acontece? Eu acabei ficando muito tempo treinando sozinho junto com o Cisô. Então, vocês imaginam o tanto que eu apanhei nessa época. Aí eu fui aprendendo um pouco dos conceitos do Jeet Kune Do. Tá? Nessa época também, a gente, na falar a verdade, a gente não podia nem falar que treinava exatamente o Jeet Kune Do, né? A gente tinha mais os conceitos em si do que necessariamente todo aquele rol de técnicas. Isso aí é justamente a partir desse início, a gente veio evoluindo e acabou chegando aonde nós estamos hoje, né? Então eu já treinei uma época, treinei um pouco de Aikido,
Atualmente, né, pratico, né, o jiu-jitsu na academia Bonsoir, né, na equipe do Shigeto, sou Cláudio, que é um sensei fantástico, né, e tudo para poder complementar. A partir disso, eu acabei me graduando junto vamos dizer, a gente não tinha ainda formado a Associação Brasileira de Jiu-Jitsu Kune-Do, né, isso ainda foi na época que a gente conheceu o Adriano, né, o 2001. Alex conheceu o Adriano. Aquela viagem que a gente fez para Colatina no Espírito Santo, acho que foi em 2003, se não me engano, a gente discutiu isso. Exatamente, isso aí foi história já que o Cijô, né, tanto o Adriano quanto o Alex já contaram. Então, nessa época, eu acabei me graduando ainda como instrutor, né, até vir chegar, né, no caso, a ser professor também da associação. Hoje eu exerço um papel de presidente da associação, então eu tenho um intuito agora de buscar realmente a evolução. Boa noite, Felipe. No caso da nossa associação, e deixar isso, inclusive, para a posteridade, né? A ideia da associação é a gente buscar a maior quantidade de pessoas possível que tenham interesse no Jiu-Jitsu Kune-Do, que tenham interesse em aprender, em realmente desenvolver, né? E nesse caso, a gente conseguir expandir, vamos dizer assim, as fronteiras, né? Avançar de Minas, avançar de Vitória, a gente chegar em outros estados também, mas de forma realmente mais consistente, tá? Então, basicamente, um resuminho, né? Tem muita história para contar, mas hoje, basicamente, não é esse o objetivo, né? É isso aí. Pessoal, o Sifu Ricardo, ele é formado pelo Ciju Alexander Terra, né? A gente usa essas nomenclaturas por herança de tradição mesmo da origem do fundador da arte marcial. Mas, na verdade, Ricardo é instrutor, né? O Alex foi o nosso instrutor master, ele fundou... Paty, desculpa, Paty, eu não sei como é que eu fixo o tema da live. Eu não vou nem tentar fazer isso agora, senão eu vou perder tanto tempo. Não vai cair, Me perdoem, mas eu vou explicar o tema da live aqui. Eu peço que vocês fixem no Oriatan, Dutra, né? Mas na associação acaba ficando só Oriatan Dutra. Eu sou instrutor, eu sou professor de primeiro grau, eu sou formado pelo Sifu Ricardo, mas a nossa história é interessante, porque o Sifu Ricardo Pessoal, voltou? Me desculpem, viu? Minha conexão parece ter um problema. Deu problema aqui. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, o meu nome é Oriatan Dutra, eu sou professor, sou formado pelo Sifu Ricardo Aguiar, juntamente com o mestre Alexander Terra, né? Nossa história, nós três começamos essa história aí, caminhando, não foi o Alex começou a história, claro, mas nós três começamos a caminhar juntos na associação, né, o que fez de mim instrutor, diretor jurídico da associação, por causa da minha formação, e a gente, na fundação, a gente acaba contribuindo com aqueles conhecimentos que a gente tem, né, e eu sou também professor, graduado, praticante, treino. Na minha história da arte marcial começou na capoeira, vou falar muito rapidamente, começou na capoeira, fiz várias outras artes marciais ao longo da vida, né, fiz boxe, fiz... muito, eu não consigo nem lembrar direito. Eu já pratiquei várias coisas, mas principalmente a capoeira. E quando eu conheci o Jeet Kune Do, eu entrei e mergulhei de vez, uma história interessante, que vale até um dia a gente entrar no ar só para contar essas histórias aí. E hoje eu pratico o Jeet Kune Do e pratico Jiu-Jitsu também na mesma equipe do Sifu Ricardo. Né, Sifu Ricardo tá se gravando. Eu comecei antes, mas como eu sou mais empolgado, eu machuco mais, e eu acabo ficando mais parado. Ele passou na minha frente um pouco. Ele é faixa marrom, quase faixa preta de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa roxa, mas o que interessa para nós aqui é o Jeet Kune Do. E essa história com o Jeet Kune Do foi interessante, porque quando a gente começou a praticar o Jeet Kune Do,
a gente começou numa trajetória de caminhar atrás com os nossos mestres, Alexander e Adriano, e o que a gente praticava na época, né, em termos de forma, é bastante diferente do que a gente pratica hoje, né? Porque depois da gente entender os conceitos, e aí eu vou abordar um pouco o tema do nosso visitante Juan Marco, que entrou aqui, que ele falou sobre tradicionalismo no Jeet Kune Do. Na verdade, as pessoas, elas têm um conhecimento muito superficial do Jeet Kune Do, mas eu não estou dizendo isso em demérito, não. Estou dizendo isso pela quantidade de informações que tem disponíveis sobre Jeet Kune Do hoje em dia, né? Já está avançando mais com o avanço da internet e tal, mas o que a maioria das pessoas não sabem é que existe uma divisão no meio do Jeet Kune Do, existe uma divisão conceitual. Uma coisa são os conceitos de Jeet Kune Do, tá? Outra coisa é o Jeet Kune Do original, que a gente chama de Core Jeet Kune Do, o coração de Jeet Kune Do. O Jeet Kune Do original é o grupo de técnicas, princípios, são os movimentos e os princípios, a dinâmica essencial que era lecionado pelo Sifu Bruce Lee para os alunos dele, para as pessoas próximas com quem ele treinava. Ele tinha muitos amigos próximos que treinavam com ele e eram entusiastas também de arte marcial, assim como foi Ted Wong, assim como foi Daniel Santo, assim como foi Jerry Poteet. Então, e cada um dessas pessoas guarda um pouco, nós abordamos já isso, o Sijo Alex e o Sijo Adriano, também o Sifu Vincent Framonde, da WNG dos Estados Unidos, abordaram um pouco isso. Eu só estou falando de passagem para situar no nosso tema aqui hoje. Tá? O que eles... cada uma dessas pessoas bebeu um momento da vida de Bruce Lee. Então, hoje se sabe que houve uma evolução na prática de Bruce Lee, houve uma evolução na expressão marcial dele, que ele chamava de, o que na WNG se conceitou chamar de ciência marcial, que é o Jeet Kune Do, e essa evolução, ela seguiu ao longo da trajetória dele nos Estados Unidos. Então, mais ou menos a sequência, assim, são as referências das cidades por onde ele passou. Seattle, né, Oakland e Los Angeles. Então, por cada uma dessas cidades, ele morou e treinou. Só que em cada uma dessas cidades, mais ou menos, assim, de forma, grosso modo, ficou retratado uma etapa da evolução do Bruce Lee. Então, muita gente conhece, por exemplo, um Jerry Poteet, que é mais da primeira geração, é um Jeet Kune Do muito parecido com o Kung Fu. Então, aí as pessoas não entendem, né, o que é o Jeet Kune Do e fazem a leitura dos conceitos de Jeet Kune Do, que é o que está no famosíssimo livro do Tao of Jeet Kune Do. Muitas pessoas acham que esse é o único material que existe sobre Jeet Kune Do, a única coisa que Bruce Lee deixou sobre a arte marcial dele. Mas não é, e é disso que nós vamos falar hoje. Tá? O tema do nosso assunto aqui hoje, principalmente para quem é da Associação Brasileira de Jeet Kune Do, é a formação de instrutores na Associação Brasileira de Jeet Kune Do. É um tema que eu considero importante, primeiro porque quando você elege a pessoa que vai ensinar aquilo que você acredita, você escolhe alguém que está afinado com o que você acredita, que entenda o que você acredita e que consiga transmitir aquilo de forma mais limpa. Ou seja, o que eu quero dizer com de forma limpa? Sem que ele acrescente naquilo dados pessoais, dados da sua experiência, e como nós estamos falando de arte marcial, que na expressão da arte marcial dele, ele consiga discernir um conteúdo que é o conteúdo que ele vai transmitir, que é o conteúdo, né, a essência, que é a base, e aquilo que é dele, que é acréscimo dele, né? E aí é que muita gente fica assim, mas o Jeet Kune Do não é uma arte marcial que é disforme, é a forma sem forma. Bom, o que Bruce Lee praticava na garagem dele com os alunos dele não era nada disforme, tá? Era uma prática bem orientada,
com princípios sólidos, né, interessantíssimos, princípios que são apaixonantes, tanto que a gente passa... Ricardinho, quantos anos tem que a gente treina Straight Lead? Cara, desde que eu comecei a treinar com o Alex em 94, ele fala para poder a gente socar com a mão da frente, tá? E sem telegrafar. Isso é o princípio do Straight Lead. Desde aquela época a gente já treinava. Pergunta se tá bom. Pois é, hoje, né? Aí é que tá. Aí é que tá. O nível de excelência das técnicas do Jeet Kune Do original, não, o Jeet Kune Do, né? O que eu estou chamando de Jeet Kune Do original? É o Jeet Kune Do da última geração do Bruce Lee. São os últimos, o último grupo de pessoas que absorveu aquele conteúdo aprimorado ao longo da trajetória dele, de vida. Então esse é o Jeet Kune Do original, é disso que nós estamos falando. Então quando a Associação Brasileira ela se propõe a graduar instrutores que serão representantes oficiais dela, ela tem que assegurar que aquelas pessoas, elas dominem esse conteúdo, né? E aí vem os desafios. Qual que é o objetivo disso? Primeiro, manter viva uma tradição, né? Manter viva uma escola, manter viva um conhecimento que é valiosíssimo. Ele é valioso até hoje. Ele não tem precedentes até hoje. Se você pegar uma técnica, alguém fazendo uma técnica, não, mas isso é um soco. Não, mas isso é um chute, isso aí tem toda a arte marcial. Sim, tem mesmo, tem mesmo. É a forma de fazer, é a forma de entender, é o tempo que determina se aquele soco, se aquele chute, que seja, dedo no olho, que seja, se aquilo é ou não é Jeet Kune Do. Então, aí é que está a percepção que a maioria das pessoas escapa. Tá? Então, manter viva a essência do Jeet Kune Do. Preservar a tradição de treino do conteúdo do Jeet Kune Do original, o Jeet Kune Do legítimo, sem interpretações. O que Bruce Lee ensinava para os alunos dele e a gente tenta ensinar. Ampliar a base de praticantes da associação, por quê? Porque quanto mais gente a gente tem associado, mais gente a gente tem contribuindo para a associação, participando dos eventos e trazendo para a associação recursos para que a associação continue buscando material de fora, material humano, material, o conteúdo que a gente busca, a gente bebe em fontes limpas, a gente vai aos Estados Unidos, conhece os ex-alunos do Bruce Lee, conhece uma organização que se chama Wednesday Night Group, WNG. A gente se expõe a essa organização nos reconhece como praticantes de um Jeet Kune Do puro, legítimo, e como hábeis a ser supervisionados por ela. A gente traz professores dessa associação, dessa organização para o Brasil, e esses professores, olha para você ver, o Sifu Vincent Ramonde, que participou da live semana passada, foi aluno de Ted Wong. Quem foi Ted Wong? Ted Wong não era só aluno do Bruce Lee. Ted Wong, ele contou para nós, era amigo, era família do Bruce Lee. E é o praticante que mais se assemelhava ao Bruce Lee em termos de estatura e movimentação. Então, aquele conhecimento de treinamento do Bruce Lee puro, é isso que a gente busca trazer, entendeu? Esse é o Jeet Kune Do original. E quando a gente aumenta essa base, a gente aumenta a nossa potencialidade de trazer mais conhecimento, de trazer mais e formar mais pessoas. E quanto mais pessoas e maior o grupo, mais crítico se torna, mais exigente se torna. As pessoas, elas tendem a se ajudar, a se orientar. Então, aqui o que nós queremos é uma expansão, mas uma expansão com um parâmetro que a gente não abre mão: qualidade. Se a gente não crescer com qualidade, a gente não vai conseguir o nosso objetivo, que é divulgar o Jeet Kune Do original, manter viva essa essência. E o que é essa qualidade para nós? Essa qualidade para nós é exatamente isso, é exatamente saber o que discernir, saber qual é a técnica, saber qual é o conteúdo técnico que ele tem que dominar, né? Saber identificar isso, avaliar isso, né? E
conferir a uma pessoa que é legítima detentora de um conhecimento, que sabe, que domina e que sabe ensinar. Esse é o grande gargalo do nosso desafio na formação de instrutores, né? Então, assim, tanto é assim que hoje à tarde eu fiz um histórico, eu levantei um histórico liguei para o Cijo Adriano, liguei para o Cijo Alex, a gente conversou, com o Ricardo eu conversei também mais cedo, para a gente tentar levantar o número de instrutores que a gente formou desde a fundação da Associação Brasileira de Taekwondo. Não estou falando daqueles que as escolas já vinham antes, que se formaram antes. Hello, Sifu Vincent Ramondi. Quanta honra, mestre. It's an honor for us to see you here with us. We're trying to say something here. Muito obrigado, Sifu, pela presença. Bom, ao longo desses, salvo engano, 15 anos, Sifu, 15 anos de história da associação? Aproximado, né? Igual eu falei, como datas, a gente tem que consultar também, meu amigo, porque o tempo vai passando numa velocidade absurda. Foram 12 instrutores formados. Não, 15 anos de história, 12 instrutores formados. Ou seja, nós não somos uma associação voltada à formação de instrutores, de jeito nenhum, pelo contrário. É muito difícil se tornar instrutor por nossa associação, porque nós somos extremamente exigentes, extremamente críticos, né? E desses 12 professores, 12 instrutores formados, esse é o dado mais interessante. Hoje, eu acabei esquecendo o papel que eu anotei isso aqui, mas hoje, desses 12, tem 8 reconhecidos pela Associação Brasileira e atualmente em dia com a associação e presentes nas práticas, nos eventos, atuantes. Então, atuantes nós temos 8, contando com os 2 professores, Adriano e Alex, com o professor Ricardo, comigo e com o Jaime. Então, nós temos pouquíssimos instrutores. Isso é interessante para nós do ponto de vista da estratégia de divulgar o Jiu Jitsu Kune Do, de crescer, de expandir? Não é interessante. Mas do ponto de vista do rigor e da qualidade, isso para nós é irrelevante. Então, o que eu quero deixar bem claro para as pessoas é que nós não temos o objetivo de formar instrutores. Nós temos o objetivo de propagar o Jiu Jitsu Kune Do. Se conseguirmos formar instrutores de qualidade, melhor. Então, é para isso que serve o processo de formação de instrutores. Eu estou dizendo processo porque é realmente um processo, né? Ao longo da história, nós já tivemos várias formas de avaliação de instrutores mesmo. Já foi por simples reconhecimento de mérito, simples assim, não é fácil, né? Sempre foi difícil. O professor reconhece ali um aluno que desponta, né, e chama atenção e começa a exigir mais dele, treinar mais com ele, usar o reforço dele nos treinos, aí ele indica para os outros membros da diretoria, sempre foi mais ou menos entre os membros da diretoria por coincidência, porque os membros da diretoria eram os mais graduados. E os membros da diretoria avaliavam aquela pessoa. Nós somos extremamente críticos nas nossas avaliações. Às vezes as pessoas acham que existe uma não sei dizer, uma camaradagem, uma forma de você facilitar a vida das pessoas que estão tentando se graduar. E entre nós, não era assim, porque a gente difere muito bem o que é a amizade do que é o olhar técnico em relação a uma pessoa. Então, sempre foi muito difícil. E era o critério de mérito, as pessoas se esforçavam, sempre tem que ter essa conquista de mérito, ela é o quê? Através da presença do cara, da prática, dos treinos e do desempenho nos sparrings. Logicamente que ninguém nunca se graduou sem ter feito uma lutinha. E isso sempre foi um motivo da gente de incômodo, porque a gente queria assim, pô, esse processo,
esse processo de avaliação de instrutores é algo delicado, é algo importante e é algo difícil de fazer, né? Porque como que a gente pode criar um critério mais objetivo? Aí houveram, né, na história, houveram eventos como, por exemplo, a graduação de 2005. A graduação de 2005 foi um evento realizado em Vitória. Patrícia, eu não sei se estava presente, né, o pessoal, o aluno do CIJO, Adriano Dutra, estava presente. Foi uma tentativa de tornar objetivo o exame de graduação. Só que qual que foi o problema? Erraram a mão demais, nós erramos a mão demais. E quando eu digo nós, eu fui vítima, porque eu era um dos avaliados. Eu ia pegar a minha graduação de segundo grau, segundo nível de instrutor, né? As graduações de níveis, depois eu vou falar um pouquinho mais. E aí criou um critério quantitativo de técnicas e de lutas que tinha que fazer, e no final tinha que fazer 9 lutas no dia. E eu vou te falar, eu tive um problema de coluna depois desse exame. Eu fiz o exame e passei. Foi duro. Lutei com 9 pessoas, incluindo 2 CIJOs. Mas depois fiquei quase 8 meses sem poder treinar de cama com problema de coluna. Muito pesado, muito exigente fisicamente, e o conteúdo técnico era volumoso, mas ainda não era o original Jeet Kune Do, e a associação foi evoluindo e entrou a WNG, aí entrou o Sifu, entrou uma reestruturação técnica na associação sólida, forte, consistente. E agora nós estamos num cenário que a gente tem mais acesso ao conteúdo técnico de qualidade, diretamente com o Sifu Vincent Ramondi, diretamente com a WNG. Estamos expostos à crítica desses instrutores, né, e professores, e a gente tem já mais domínio de um outro tipo de conhecimento que a gente quer exigir. E aí que entra a situação que nós estamos vivenciando agora. Tá? Nós fizemos um trabalho intenso, o Sifu Ricardo vai começar a falar para nós, e a gente está num processo de transição sobre essa forma do exame de graduação. Só para finalizar minha parte aqui, Sifu Ricardo, e passar para você a bola, os nomes dos atuais instrutores e professores atuantes da Associação Brasileira de Jeet Kune Do. Vou seguir aqui pela ordem de antiguidade, ok? Adriano Dutra, CIJO Alexander Terra, Sifu Ricardo Aguiar, eu, Uriatan Benevides, Sifu Jaime Manuel, e os instrutores Marcelo Pereira, de Vitória, Fabrício Ferreira, de Vitória também, e Pedro Luiz Alves, de Guaxupé. Tá? Então, esse é o estágio que nós temos agora. Sifu Ricardo, fala um pouco para nós da necessidade desse exame, por quê? Bom, Uri, a necessidade do exame, a gente quer definir uma situação bem objetiva para, como você falou, manter os critérios técnicos, né, de quem está nos seguindo aqui na questão da associação, aos nossos associados, aos que têm realmente interesse em praticar o Jeet Kune Do, e não somente praticar, mas passá-lo adiante, tá? E é isso que a gente, no início, a gente sempre pensou naquela condição de avaliação, do feeling do professor, de realmente indicar. E a gente pensa o seguinte, bom, isso vai ficar até quando? Se a gente quer crescer como associação, a gente não pode simplesmente manter os critérios, né, de avaliação simplesmente na cabeça de professores, vamos lá, de 3, 4, 5 professores. A gente quer expandir isso para o Brasil. A gente tem vamos dizer, uma responsabilidade muito grande de fazer isso de forma bem criteriosa, tá? E realmente não simplesmente graduar, porque você graduou porque o cara treinou esgrima 5 anos, treinou mais 3 anos de Wing Chun e fala que quer graduar em Jeet Kune Do. Não pode ser assim. Realmente não pode ser assim. O Jeet Kune Do, como você falou, ele tem um corpo técnico. São as técnicas que o Bruce Lee passava nas determinadas escolas, e é o que a gente vai seguir em função do que a gente buscou até então, o aprendizado junto aos CIJOs, né? Tanto a Adriano quanto
no nosso caso mais presente o Alexander, tá? Quanto o que a gente vem absorvendo também do CIFO Vincent, que é o que, vamos dizer, é o nosso tutor relacionado, né, à fonte direta da WNG. Tá? Então, a necessidade realmente do exame é essa, é tornar a condição bem objetiva, fazer com que qualquer instrutor também que deseje e que também tenha condições, né, de prestar o exame, ele tem uma situação objetiva do que ele também precisa apresentar. Porque se você pensar na questão do Jitcundô, pode ser uma questão muito ampla, né? O pessoal muitas vezes pergunta, como se pensa a questão do cara que trabalha com CEPT? Não, a gente quer realmente trazer quais são as técnicas originais, tá? E fazer com que um instrutor tenha condições de desenvolver essas técnicas, aprender essas técnicas e repassar essas técnicas de forma vamos lá, não vou dizer original, né, mas de forma alinhada ao que a associação prega, no caso, né, que a associação determina que seja feito, tá? Então, essa questão que a gente tem aqui do conteúdo técnico, é até interessante, assim, a forma como foi pensado isso em termos de diretoria, tá? Porque nem tudo é um consenso, tá? De falar assim, vamos fazer, não vamos fazer. E o mais difícil de fazer ou não fazer é pensar como realmente fazer. Como fazer, ele é complicado, tá? Porque a gente teve que buscar material, a gente teve que buscar muita informação, tá? O CIFO, no caso o CIFO Vincent, foi essencial para poder até assim, abrir a minha cabeça em relação a isso, tá? Por quê? Quando em muitas das visitas, né, que o CIFO Vincent veio, no caso ele nos fez aqui no Brasil, a gente ficava às vezes muito na ânsia de falar assim, eu quero ser instrutor, eu quero realmente seguir, o que eu tenho que fazer e tudo. E às vezes a gente até se empolga um pouco mais, até porque às vezes o contato que a gente tem muitas vezes não é tão frequente, né? A gente às vezes encontrava uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, questões de distância principalmente, né? E aí o que o CIFO realmente recomendava a gente treine com afinco, treine com garra. E ele quis passar sempre a mensagem de que a gente acaba conquistando essa graduação, tá? Mas a questão só da conquista, ela não pode ser simplesmente assim, é o merecedor, é o cara que viajou, sei lá, 10 mil quilômetros para poder participar do seminário e tal. Não pode ser somente isso, tá? Isso realmente mostra garra, é fundamental que a pessoa realmente tenha, muitas vezes, um afinco, mas não pode ser a única moeda. Não é isso que a gente tá querendo, sinceramente. A gente quer realmente que o pessoal desenvolva de forma técnica, desenvolva essas técnicas de forma equilibrada, né, que seja pareada com o que realmente o que a gente busca junto à própria associação, junto à própria WNG, tá? Basicamente, eu acho que essa é a questão que eu penso de por que a gente precisa criar, né, essa situação de ter um exame de graduação, né, de seguir esse currículo, né, de Jitcundô. Então, assim, se você está falando aí que para fazer o exame de graduação, tudo bem, aí beleza, a gente vai fazer um exame. Decidimos, então, que as pessoas serão avaliadas. Aí a questão vem, qual conteúdo nós vamos exigir nesse exame? Né? Qual conteúdo será o do exame? Fala um pouco para nós, Cifu, a respeito do que nós estamos denominando currículo técnico da ABJCD. O que é esse material? Explica para nós ele um pouco. Tá. O currículo ele vai justamente fazer um agrupamento das principais técnicas, tá, que são praticadas por nós da associação, tá? Como eu falei, alinhado ao que é praticado, né, no que é ensinado, né, pela WNG. Isso, assim, na prática, cara, vamos dizer, o currículo, ele é basicamente o dia a dia nosso descrito num papel, tá? Toda vez que o CIFO Vincent vem para cá fazer um seminário, ele traz uma pastinha, tá? A pastinha dele é a coisa fantástica, porque lá está exatamente descrito
diversos agrupamentos de técnicas, diversas nomenclaturas das técnicas utilizadas. Tá? Então, acho que o ponto principal para a gente era entender isso. Falar, olha, se eu tenho hoje um soco, esse soco ele vai ser dividido em quê? Como é que eu vou agrupar esse tipo? Eu tenho um jab, eu tenho um soco com a mão de trás, eu tenho ali um straight lead, eu tenho um gancho. Ok, eu tenho um gancho, eu tenho um hook. Tá, então, falar, olha, como é que nós vamos realmente passar uma nomenclatura, vamos padronizar realmente uma nomenclatura dos golpes que a gente utiliza no jiu-jitsu? Porque a gente escuta assim, o Bruce Lee não chutava baixo. Caramba! Não, ele chutava alto, desculpa, ele não chutava alto, né? Não, ele chutava alto, ele chutava baixo, ele chutava onde ele precisava chutar. Então, a situação é essa. Agora, qual chute utilizava? É um chute circular? É um chute lateral? Como nós vamos chamar isso? Tá? Porque justamente se eu estou conversando com, vamos falar na extensão aqui do Brasil, estou conversando com, vamos falar futuramente aí um instrutor de São Paulo, aí um instrutor do Rio de Janeiro, um instrutor lá do Amazonas. Tá? Quando a gente falar em straight lead, todo mundo tem que saber o que é um straight lead, todo mundo tem que saber aplicar o que é um straight lead. Se eu falar um straight here, todo mundo tem que saber o que é. Se eu falar de um jab, todo mundo vai saber o que é um jab. Se eu falar o que é um full step, o pessoal tem que saber o que é um full step. Não adianta eu pedir um full step e o pessoal dar um passo para o lado. Poxa, não é isso que a gente quer. A gente quer uma padronização de nomenclaturas, uma padronização de técnica. Tá? Como é essa padronização? É justamente isso, é uma lista. Como é que a gente tentou dividir esses grupos? Dividir de forma básica. A gente vai começar, por exemplo, falando de postura. Nossa base de combate. O Jiu-Jitsu Kune tem uma base de combate. Ela tem uma postura que o lutador em si, ele assume para poder combater. Tá? Aí a gente pode chegar na ideia, mas todo mundo faz exatamente a mesma postura? Talvez não exatamente, cada um tem o seu biótipo, né? Cada um tem a sua estrutura, seu tamanho, cada um se adequa a uma certa situação, porém, aquela condição de manter, por exemplo, as armas mais fortes à frente é uma característica. A forma de posicionar o pé de trás para poder ganhar uma impulsão é uma característica. Então, esses são os pontos principais, são os pontos chaves que a gente tem que manter e tem que ser passado adiante. Tá? Não adianta, vamos dizer, por mais que a gente possa falar que o Jeet Kune Do é um decrescimento diário, né? Que você tem que lapidar, você tem que cortar. Realmente tem, mas isso você faz depois que você aprende. Tá? Primeiro, por exemplo, eu lapidar, por exemplo, um diamante, a primeira coisa que eu tenho que ter é um diamante. E a dificuldade de ter um, cara. Entendeu? Isso então, é quando... tem que ter isso primeiro. Isso é quando você torna o Jeet Kune Do seu, né? Internaliza, né? Seu, não é o treino do Jeet Kune Do original. Sifu, fala para nós um pouco, aproveitando esse gancho aí, sobre as fontes em que você se baseou, porque, assim, claramente, o currículo da Associação Brasileira de Jeet Kune Do é um documento, né, que guarda ali o conteúdo das técnicas originais, técnicas e habilidades essenciais para a prática do Jeet Kune Do da forma como era treinado nas academias de Bruce Lee. E em que você se baseou, quais foram as fontes, né, de onde vieram essas técnicas para a compilação? Fala um pouco para nós. Olha, Uri, é o seguinte, em 2017, a gente teve a oportunidade, tá? Fomos eu e o Sifu Alexander, tá? Para os Estados Unidos, a gente foi para Redlands, para participar da aposentadoria do Team Tect. Então foi uma ocasião muito interessante. E pessoal, justamente por só para ilustrar, da aposentadoria dele no... Team Tect é esse senhor aqui. para poder realmente participar, no caso, justamente pela aposentadoria dele, no caso da WNG. Tá? Então, vamos dizer que a gente estaria assumindo agora um outro corpo diretor também na WNG. E eles justamente tiveram o intuito também de buscar fazer os próximos passos, mostrar para a gente quais seriam os próximos passos também da WNG.
ó, você quer participar da WNG? Você vai ter que passar por isso, vai ter que participar dessa forma, criando critérios, criando informações. Um dos pontos que eu achei muito interessante foi a ideia também de normalizar as nomenclaturas, padronizar essas nomenclaturas também, tá, de golpes. Então, nós participamos lá de palestras, participamos de treinamento, tá? É lógico que assim, não foi com 2 dias, 3 dias que conseguiu criar tudo isso, não. Isso foi uma ideia de demonstração do que eles têm a oferecer, do que eles têm que fazer, e todo o corpo técnico deles vem trabalhando nisso há vários anos, tá? Agora, como ideia realmente do nosso currículo de fato, tá? Eu busquei, claro, o aprendizado que a gente teve com o Cijo Alexander, tá? Também, de acordo com os seminários também que o Vincent nos trouxe, a forma dele pensar e quais as técnicas que ele coloca muito em foco para a gente treinar. Por exemplo, footwork, tá? É uma situação importantíssima para a gente. Exatamente. Tá? Aliás, só um base, não existe pretexto para quem pratica Jeet Kune Do que não pode treinar em casa, que não tem parceiro, porque o treino essencial do Jeet Kune Do é footwork e footwork. Então, se você não sabe treinar footwork sozinho, desculpa, mas você não pratica Jeet Kune Do original. Desculpa, Sifu, pode continuar. Não, sem problema. Tá? E busquei também muitas as informações. Eu peguei informações em livros, peguei informações também em vídeos. Tá? Não é simplesmente aqueles vídeos que a gente encontra no YouTube, vídeos que você encontra na internet perdido. Não é isso. São os vídeos realmente institucionais, vídeos criados pela WNG. Tá? O material criado pela WNG, tá? Que é disponível, a gente consegue, inclusive, é disponível para qualquer um também que quiser fazer parte disso. Né? Não necessariamente como eu falei, você vai buscar isso da internet de forma, né, de baixar um vídeo, não, você consegue entrar no site, se cadastrar, ter acesso a esse material também, tá? Então isso virou para a gente uma forma de reunir as informações necessárias para criar esse currículo técnico, tá? Eu, inclusive, na época também consegui pedir permissão, né, para tirar algumas fotos lá do material que ele tinha, que ele sempre traz nos seminários dele, que justamente forma também a parte do currículo, tá? Então eu fui justamente agrupando essas técnicas, tá? Usei também muito material, peguei condições de livros também da WNG, tá? No caso, nesse específico, mais da Chinatown, né? Que é uma das escolas lá da WNG, que é a escola do Team Tech, tá? Do Bob Bremer, né? No caso, né? Então Bob Bremer é esse senhor aqui, ó. Bob Bremer é esse senhor aqui, para quem não conhece. Então, a partir desse material... Vou procurar se for Vincent aqui. eu fiz a compilação do material, né? Passei, né? Lógico, a crivo da diretoria, tá? Para que todos pudessem dar as opiniões, avaliar, no geral. Então, ou seja, é um documento que a ideia foi realmente buscar, por exemplo, treinamento que o Adriano e mais o Cijo Adriano, mais o Cijo Alex, por exemplo, fazem periodicamente nas cidades, nos estados, que seria, por exemplo, o Full Training. Tá? Então ele é muito baseado também no Full Training. Por quê? Porque é lógico, a gente não vai fugir do conceito técnico. É simplesmente já estava esquematizado. Já estava esquematizado. A ideia foi catalogar esse material, tá? Realmente criar a função, buscar quais são as nomenclaturas que a gente vai seguir, tá? E a partir disso ter basicamente criar não necessariamente só um guia de estudo, tá? Não é só um guia de estudo, mas também facilitar o entendimento vamos dizer, dos associados, né, dos próprios futuros instrutores, a ter um material também acessível na nossa língua também. Porque todo esse material que a gente busca está em inglês. Vamos dizer, não é todo mundo que tem a facilidade realmente de ter a compreensão do inglês e tudo. Tá? Então, inclusive, a forma até de tradução desse material que a gente fez, né? Tanto você me ajudando a fazer essa tradução, é uma tradução livre,
mas é uma Nossa, tradução né? com muita interpretação mesmo do que a gente vivenciou. A partida Então, exatamente. Não é necessariamente Porque às vezes é mais de interessante do que né, cara? que é mais interessante do que a tradução de uma tradutora aleatória que não entende, não sabe Exato. Por exemplo, será que o Sifu Vincent está conosco ainda? Esse é o jovem Vincent. Não está dando foco. Eterno jovem. O Vincent, né, cara? Ele é el mismo de la fotografia. A young guy forever. E o que diz é o seguinte, né, o Retan, por exemplo, baseado no que o Sijô Alexander ajudou, por exemplo, na tradução da revisão do livro Tao Te Ching Do, você até mostrou ele aí, né? Quer dizer, a segunda versão. Exato. A primeira, eu sei que a tradução original dele, eu vou te falar, cara, é muito ruim, ela é muito ao pé da letra, tem coisas que a gente não consegue entender, você fica muito confuso na hora de ver. E o Sijô participou justamente dessa tradução nova para poder facilitar, né, o conhecimento. Deixa eu contar uma coisa a respeito disso. Foi muito baseado em todo esse material, né? Se for só uma observação. Nesse trabalho que a gente está fazendo, eu estou ajudando o Sifu Ricardo. Ele fez um trabalho pesado, eu estou fazendo algumas rebarбas. Eu acabei procurando, sondando o significado de determinados termos, porque alguns termos eles não têm o significado exato em português. Então você tem que ir pela proximidade, pela similaridade, né? Então, assim, o que aqui no Brasil nós costumamos falar em português a respeito disso que ele está falando aí? Aí, buscando isso, eu falei, gente, eu tenho uma versão do tal aqui em português, vou ver qual a tradução que fizeram lá. Quando eu vi a tradução do tal, eu falei, não é possível. Aí eu fui pesquisar, aí eu fui lá nas letrinhas para ver quem foi a tradutora. Eu fui pesquisar quem era a tradutora. É uma tradutora, é uma linguista, não tem nada a ver com arte marcial, então ela não fazia nem ideia do que ela estava falando. É disso que o Sifu está falando. Exato. Ô, Uri, a gente tem que acabar avançando um pouquinho, né? Porque agora são só mais 10 minutos, né? A gente vai conversando, a gente não vê nem o tempo passar, né? É verdade. Eu queria falar um pouquinho, assim, até para resumir um pouco, né? Do que, por exemplo, um anseio muito grande, inclusive dos nossos alunos, né? Como que eles poderiam se tornar instrutores, né? Bom, hoje, pela associação, a gente tem os alunos que são diretos, tá? E os alunos que são basicamente os líderes de grupos, tá? Por que a gente criou esses líderes de grupo? Porque, querendo ou não, nós somos poucos instrutores ainda, a gente não conseguiu se espalhar ainda no Brasil, né? E como você falou, de forma realmente técnica, de forma que seja bem coesa, tá? Então a gente busca essas pessoas que nos procuram, que realmente começam a participar dos seminários, que começam a vir fazer aulas com a gente esporádicas, e a gente, para que eles deem continuidade a esse treinamento, a gente faz com que eles acabem organizando um grupo, eles buscam as informações e vão transmitindo isso para esse grupo, né, em geral. Mas também são alunos, né, eles são ligados a um determinado professor. E justamente para a gente poder ter essa situação, além da questão do currículo, né, que o currículo, vamos dizer, vai ser o ponto de estudo para que os alunos e instrutores possam vir a ser candidatos, né, a vir a fazer o exame de instrutor, tá? Acabamos que nós desenvolvemos também a forma de se fazer esse exame. Porque se fosse pensar em fazer, vamos pegar tudo que tem no currículo, é o que você comentou no início, às vezes fica muito cansativo, é realmente uma coisa muito desgastante para quem está praticando, e muitas vezes a gente não vai chegar nesse objetivo. O aluno, seja ele aluno, líder de grupo, seja o que for, a gente vem acompanhando ele pelos seminários, pelos treinos, pelas aulas que eles conseguem participar com a gente, né? Os alunos principalmente, né? Que os alunos são mais diretos. O professor, né? O professor em si, ele consegue realmente identificar aquele aluno que está apto realmente a prestar exame. No caso que esse professor conversar com o aluno, verificar se ele tem interesse, a prestar exame. Vamos deixar bem claro. Apto a se candidatar a fazer o teste para o instrutor. Exato. Então, no que ele for, o professor realmente verificar que o aluno está apto a isso,
ele vai submeter essa candidatura dele aos demais professores, tá? Que hoje realmente coincidem com a diretoria, mas a gente espera que não mais, né? Agora, nosso futuro não mais, né? Isso, né? Agora nós temos mais, exatamente. Agora nós temos o Cifu Jaime. Cifu Jaime, pode preparar, meu amigo, nós temos trabalho para fazer, viu? Trabalho de escritório que eu estou falando. E no caso desse aluno, os professores, né, deliberando e falando, realmente verificando se esse aluno está apto a prestar o exame, ele vai ser submetido a um exame objetivo. Nesse exame objetivo, aí sim, nós vamos realmente avaliar as condições desse aluno, desse candidato. Nós vamos avaliar as condições físicas dele. Tá? Não quer dizer que eu vou mandar vamos dizer, nós, professores, vamos mandar esse aluno fazer 30 flexões, né, 2.000 postilhas. Chão deitor. Chão deitor até morrer. Exatamente. Não é esse o objetivo. A gente vem acompanhando esse aluno. A gente quer que ele tenha um desenvolvimento físico, uma aptidão física que seja necessária para poder desenvolver o Jeet Kune Do. Lógico. O Jeet Kune Do é explosão. O Jeet Kune Do, ele tem muito comprometimento nas suas ações, nos golpes, né, em suas situações. Então, ele tem que ter uma aptidão física favorável. Tá? Ele não pode ser sedentário, vamos dizer assim. Né? O próprio Bruce Lee falava, se você não consegue correr pelo menos lá, 1 milha, né, que tá, sei lá, quase 2 quilômetros no caso, se você não dá conta de correr 1 milha, você não vai conseguir praticar o Jeet Kune Do. Então, realmente, você tem que estar apto a isso. Tá? Como questão objetiva, como eu falei, né, a gente vai dividir os grupos, por exemplo, ele vai ter que mostrar pra gente postura, vai ter que mostrar pra gente footwork, vai ter que mostrar soco, chute, vai mostrar as técnicas agrupadas, né, que não adianta só você socar e chutar, você tem que saber fazer isso de forma estratégica, tá? Que o Jeet Kune Do, a grande diferença é isso, o Jeet Kune Do, ele é muito estratégico. Então ele tem que demonstrar esses conceitos, ele tem que saber os conceitos aplicados em si ao Jeet Kune Do, né, como uma condição, por exemplo, um golpe da menor distância, né? Você conseguir realmente entender bem os conceitos, o que realmente é um stop hit. Você tem que entender, o aluno ele tem que entender isso, ele tem que saber, no caso, para poder ensinar, ele tem que ter essa compreensão. Saber, vamos dizer, vamos falar que às vezes ele vai saber assim, de ataque, mas ele tem que saber escrever isso, tem que saber aplicar isso, tá? Como um conceito mais prático, né? A ideia é justamente que tem os sparrings também, né? Porque o Jeet Kune Do, vamos dizer, ele tem que te preparar para uma luta mais real. Então ele vai fazer um conjunto de sparring. Não quer dizer que ele vai precisar lutar contra 9 pessoas ao mesmo tempo, ou mesmo, né, no só mesmo dia, eu, né? Na associação, precisei passar por isso, né? Exatamente. Olha como eu me comprometo 8, né? Pela associação. Diminuiu para 8, né, Uri? Olha como eu me comprometo pela associação. Eu vou contar aqui um bastidor desse exame. Eu segurei o meu exame de graduação, porque nós, na época, eu já era da diretoria, e nós estávamos elaborando um método de avaliação. Eu falei assim, não, eu vou ser o primeiro cobaia. Eu não vou aceitar a minha graduação por indicação, mas não. Eu vou esperar e vou fazer a avaliação. Resultado, era pelo quantitativo de níveis, eu ia fazer o nível mais alto lá, foram 9 lutas. Tá? Mas, enfim, desculpa, se já está continuando. Não, mas já superando essa fase. Exato, tá? Inclusive, a gente pode cobrar, né, do instrutor justamente uma situação que ele possa fazer até uma prova escrita, uma prova oral, tá? Ou mesmo durante a execução de uma técnica. Mas não quer dizer também que a gente vai cobrar o mapa inteiro de técnicas. A gente vai ter algumas condições que são básicas, tá? A gente pode, inclusive, ele tem que saber tudo que está lá. Mas ele não sabe o que ele vai ter que responder. É uma prova, né? A prova não necessariamente cai tudo. Mas vai cair, dentro do conteúdo, vai cair o que a gente selecionar. Algumas coisas necessariamente vão cair. Por exemplo, footwork, esquece, porque sempre vai cair. Não, straight lead, exato. Óbvio. Nós vamos trabalhar com grupos básicos, né? Vamos ter lá grupo de soco, grupo de chute, grupo de técnicas aplicadas, vamos dizer, por exemplo, um trapping, ou mesmo, como você falou, footwork. Ok, nós vamos ter esses grupos. Cada grupo desse vai ser pontuado com um determinado número de técnicas. São técnicas, às vezes, essenciais, técnicas básicas,
técnicas que a gente pode pegar, inclusive, por sorteio, tá? Que pode ser uma coisa bem interessante. E também não vai ser uma coisa, tá? Que a gente vai manter como se fosse uma bíblia que a gente nunca vai poder mudar. Claro que não. É uma experimentação também, ou seja, é sempre uma ideia de evolução. O próprio Taekwondo Do exame, né? Aqui nós estamos falando do exame, não do conteúdo, né? Não do currículo. O currículo, gente, vocês têm que entender que é um material consolidado. Nós não estamos criando nada, não estamos inventando nada. Nós estamos pegando o que é uma herança, tá? Que vem lá de Bruce Lee, passou por Ted Wong, passou por Taki Kimura, passou por Jim Savile, passou pelos instrutores e chegou até nós. Esse é o conteúdo, nós não vamos mexer nisso, né? O que nós estamos mexendo aqui é a forma de avaliar esse conteúdo. Deixar isso bem claro. Ô Uri, só um recadinho pro pessoal que está acompanhando a gente, tá? Às vezes é difícil da gente estar, inclusive, lendo as perguntas e respondendo na live. Muito difícil, eu tô apanhando. É muito material, né? Principalmente, assim, eu sou completamente novato nisso também, em termos de live. Nós vamos aprender também, vamos evoluir também, tá? Então eu peço o seguinte, o pessoal que tiver pergunta, manda pra gente lá, às vezes, uma pergunta particular mesmo, lá no próprio Instagram, tá? Que a gente responde. Tem site da associação. Site da associação. Aproveitar, nós temos 2 minutinhos e responder rapidamente 2 perguntas aqui. O Kilder estava perguntando onde a gente consegue uma boa versão traduzida do Tao de Taekwondo. Na página da Associação Brasileira de Taekwondo está sendo vendida essa versão que foi revisada pelo Sigil Alexander Terra, através da página, né? Então lá é uma boa fonte. Outra pergunta que fizeram aqui, eu tentei acompanhar, as pessoas perguntaram, eu não tenho uma academia, uma escola aqui perto para treinar, e eu quero me graduar. Bom, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, existe uma forma de você se tornar um instrutor de Jeet Kune Do mesmo à distância. Só que não é uma trajetória em que você vai entrar e vai saber que horas que isso vai acontecer, entendeu? Você não vai, assim, primeiro nós queremos saber se você entende esse conteúdo da BJKD, entende o original Jeet Kune Do e pretende avançar com o original Jeet Kune Do. Aí, segundo, nós vamos avaliar esses critérios subjetivos. Ele participa dos eventos, dos seminários, então, participando, nós temos a possibilidade de ver de perto. Está evoluindo, tem o domínio da técnica, tem o domínio disso, tem o domínio daquilo. A partir daí, nós vamos ter condição de indicar essa pessoa para um exame. E aí ela vai fazer o exame é o objetivo. Ela vai pontuar ou não vai pontuar. Né? Uma maratona começa com o primeiro passo. Se o João Alex deixou isso bem claro, não existe um momento para a pessoa se transformar em instrutor pela Associação Brasileira. Ela se transforma em instrutor quando ela estiver pronta. Quando nós julgarmos que ela estiver pronta. E é presencial. Primeiro passo, tá? Começa a acompanhar a gente. Verifica, por exemplo, acompanha o site da associação, justamente porque a gente promove muitos eventos. Né? A associação que, no caso brasileira de Taekwondo, como material de Taekwondo mesmo, nós somos o pessoal que mais divulga de Taekwondo. Sifu, eu acho que a gente está para cair. Não, perfeito. A ideia também, inclusive, não é nem avançar muito, não. É mais a gente concluir, porque, igual falamos, cara, aqui são os marinheiros de primeira viagem também, tá? Então, não é todo mundo que é profissional da comunicação, né? Todo praticante que é realmente profissional da comunicação que vai saber, né, guiar toda essa pauta, né? Para isso aí nós temos um grupo bom aí no nosso resguardo e precisamos dele. Nós temos o Regis, que é bom nisso. Nós temos o Pedro, né, que é da área também de comunicação. Temos o Sejô Adriano, né? O Adriano é o comunicador mor o Adriano grava um áudio para mim. O problema é que eu acho que ele não está online para escutar aqui. Mas o Adriano grava um áudio para mim. Eu escuto 10 vezes, cara. Que voz que é aquela? O cara grava, ele imposta a voz. Eu mando beijo para ele. Ele pediu para eu mandar beijo para ele, mas ele não entrou online. Sacanagem. Sifu, vamos concluir essa parte da avaliação aqui. Você estava falando para nós um pouco do processo de avaliação, dos objetivos. Agora nós temos um pouco mais de fôlego. Pode falar mais tranquilo. Não vamos estender muito, mas a gente vai pelo menos dar uma ideia de concluir, né? Bom, isso, então, exatamente. A partir então que nós temos uma indicação, tá, de um aluno, tá, seja ele líder de grupo ou não é essa a condição, tá, que seja indicado por um professor e que o nosso corpo técnico, né, de professores avalie e concorde, nós vamos justamente
definir o exame para esse instrutor, tá? Para esse candidato. Cifu, tá? Oi. Cifu, vamos aproveitar aqui, explica um pouco para a galera aí qual que é a diferença, o que é o líder de grupo, qual que é o papel do líder de grupo e qual que é o papel do líder de grupo na Associação Brasileira de Jeet Kune Do, qual que é a diferença entre um líder de grupo e um aluno direto de um professor, por exemplo? Não, como a gente falou, né? O aluno direto é o que é o privilegiado, é o cara que bebe da fonte. Tá? Ele está lá todo dia tomando porrada do professor. Ou quer dizer, todo dia aprendendo do professor, né? Basicamente é isso que está acontecendo com o aluno direto. Tá? Então, ou seja, é o cara que realmente está ali, o dia a dia dele é o treino na escola, é o treino na academia, tá? Onde ele vai aprender diretamente com esse professor toda a condição de técnicas, né, que a associação tem a desenvolver, beleza? Aí nós temos, por exemplo, o pessoal que não tem uma academia na sua cidade, no seu estado, mas ele quer treinar um fundou e ele simpatiza com o que a Associação Brasileira tem a oferecer, tá? Então, como é que nós vamos realmente amparar esse praticante, tá? A ideia é o seguinte, é que nos acompanhe justamente, essa é a pessoa que realmente busca informação, é a pessoa que viaja, nos procura, nos pede informações, nos liga, manda vídeo para a gente poder ajudar a corrigir, tá? Mas que ele está em contato direto com o professor, tá? Isso aí, inclusive, ele escolhe qual professor que ele quer, né, que possa orientá-lo, ou mesmo, né, que a gente tenha condições, né, de, até por questão de tempo, conseguir dar orientações para esse aluno, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai buscar um grupo de pessoas que também têm interesse de treinar o Jeet Kune Do na cidade dele, né, próximo a ele, e ele vai fazer um treinamento com essas pessoas. Não quer dizer que ele vai ser um instrutor, não é isso, de forma alguma, até porque ele não representa, aprendendo. Exato, ele não representa a Associação Brasileira de Jeet Kune Do formalmente, oficialmente. Formalmente. Ele é um filiado e participa, ele é um associado que é orientado por algum professor ou instrutor, até, dependendo da graduação do instrutor, da Associação Brasileira. Né? E também ele é uma pessoa que... gente, para o pessoal que está assistindo aí, que não acostumado aos nossos eventos, que não conhece a atuação da associação, a associação ela não tem só as academias que treinam em suas cidades. Tá? Ela promove eventos, e esses eventos, inclusive... O carro-chefe da Associação Brasileira é essa promoção de eventos, porque nesses eventos você consegue abraçar, como diz o Cifu, amparar essas pessoas que estão de longe. Então você tem um evento principal, que são os seminários, e seminários nacionais nós chegamos a ter 3 por ano, até no ano passado. Nós estamos revendo um pouco essa quantidade, mas chegamos a ter 3 seminários nacionais por ano. E a ideia é sempre ter um seminário internacional por ano. Tá? Esse ano nós tivemos recentemente adiado o nosso seminário internacional, ainda sem sine die, né, assim, adiado sem data definida por conta da pandemia do coronavírus. Cifu Vicente Raimondo cancelou a passagem dele, isso foi em março, tá? E a associação, as escolas integradas à associação também promovem treinos esporádicos que são, aí a denominação tem full trainings, tem power trainings. Ou seja, o objetivo deles são treinos mais espaçados, por exemplo, uma vez a cada mês, uma vez a cada 2 meses, e o objetivo deles é que as pessoas que são de fora, que não têm um acompanhamento, não tem um professor por perto, possam sistematicamente ter esse contato. Né? Então, assim, ela treina com o grupo dela, o líder de grupo, por exemplo, alguém que foi reconhecido como líder de grupo pela associação, indicado e aprovado. Essa pessoa vai formar ali um grupo de treino, ela pratica, ela tira dúvidas com o professor online e tal, e comparece aos eventos. Esse é o líder de grupo, e esses são os eventos que a associação promove em prol dessas pessoas. Exato. E o que acontece com esse líder de grupo no geral? Basicamente é o seguinte, é aquela pessoa que tem um interesse, inclusive ela tem uma motivação muito forte para poder buscar conhecimento, tá? E ela precisa de alguém para praticar esse conhecimento. Tá? É muito bom para fazer ele está treinando footwork, mas não é só o footwork que faz parte do Jeet Kune Do, né? Ele precisa de mais coisa, ele precisa treinar, ele precisa socar, ele precisa fazer sparring,
ele precisa desenvolver as suas técnicas. Ele vai desenvolver isso com um grupo. Ou com uma pessoa. Esse grupo pode ser mais uma pessoa. Não tem problema, pode ser uma dupla. Não é problema. Né, Uri? O que aconteceu quando o Alex foi embora? Para quem que eu liguei para poder continuar, para poder arrumar um parceiro de treino? Tá? Idos de 98, 99. Se for Ricardo me ligou, até então era Ricardinho, meu amigo, né, parceiro de treino, e falou, eu quero treinar, eu preciso treinar, vamos treinar. E a minha resposta foi, vamos, onde? Na garagem da casa dele, nós começamos, a Xental BH começou na garagem da casa aliás, a Xental começou na garagem da casa do Sr. Alex, né? E depois que o Sr. Alex viajou e o Ricardo ficou sem o professor perto, ele me chamou e eu fui parceiro de treino dele. E aí nós começamos na garagem da casa do Sr. Ricardo. E eu falo que isso originalmente foi como se realmente fosse um grupo de estudo. A gente não tinha naquele momento o nosso professor, né, que era no caso o Cijo Alexander, ele não estava presente lá todo dia. Nós deixamos de treinar por causa disso? Não. Nós continuamos treinando. O que a gente fazia? Viajava para Alfenas, né, várias vezes, não vou falar que não é todo final de semana, não é bem assim, não, mas a gente viajava com constância, né, várias vezes. A gente foi justamente buscando ao longo desses anos, continuar treinando, continuar desenvolvendo as nossas técnicas, sob a orientação dele, até que a gente conseguiu, por fim, né, voar com as nossas próprias asas, né, vamos dizer assim, né. Então, essa é a ideia que a gente tende a expandir com esses líderes de grupos, né? Quem realmente, às vezes, tem o interesse de participar do Discundô. E não quer dizer que realmente só porque a pessoa também nos procurou que ela vai se tornar um líder. A gente também tem que passar por esse crivo, a gente tem que entender não só a questão de esforço dessa pessoa, mas se ele leva um dom para isso também, se ele realmente... E nessa situação, ela passa a ser um pouco até subjetiva nesse primeiro momento. Isso. Né? A Nicole... A gente realmente precisa que ele entenda. A Nicole está até perguntando aqui se apenas... Ela perguntou para o Cijo, né? São dois Cifus que estão coordenando aqui. Mas se apenas alunos avançados podem montar um grupo de estudo. Então, Nicole, sim, mas assim, o que você entende como aluno avançado? O perfil do líder de grupo de estudo é o perfil do esforçado. É o cara que não se satisfaz. Eu não digo nem estudioso. Nem só esforçado, é o estudioso. Exatamente, porque o professor não está perto, mas ele está fazendo o dever de casa. Então esse é o papel. Então esse cara ou essa mulher necessariamente vai ser um aluno avançado, vai ser uma pessoa do nosso interesse, porque ela tem o que é o elementar para poder atingir o nível de evolução, tá? E assim, só de forma pessoal, você não está longe dessa aluna avançada, não. Você tem um professor, né, que é o Cijo, eu não vou passar por cima dele, mas eu cobro direto de você. Nós estamos precisando de uma mulher instrutora. Você e Patrícia, viu? Não para de treinar, não. Pode seguir, Cifu. O que acontece? Mas essa pergunta da Nicole é bem interessante, sim. E, na verdade, é o seguinte, a gente tem que entender que tem gente que tem o privilégio de ser aluno direto. Por quê? É uma pessoa que está ali do lado, do dia a dia, todo dia está lá treinando, direto com o professor. Tem outros que não têm essa possibilidade. Nós temos, por exemplo, vamos lá, temos o Afrânio, que está em São Paulo, né? Ribeirão Preto. Pois Preto. O Milton também, entendeu? Você tem lá o Regis. Tem o André, que está em Montes Claros. André de Montes Claros. O pessoal não está próximo, mas esse pessoal, o que eles fazem? Assim, eles não estão próximos. O Ricardo Bindes, né? E, gente, se a gente estiver esquecendo de mais gente aqui, vocês nos perdoem, tá? Nós não preparamos, estamos tentando lembrar. Exato, também são vários, né? E isso que é interessante para a gente, é começar a criar e realmente pulverizar esses grupos, tá? E o que acontece? Por que muita gente foca muito nesses líderes de grupo? Porque a gente sabe que são eles que estão correndo atrás mesmo. Eles é que estão viajando, eles é que estão estudando, eles que estão mandando vídeo para a gente, ligando para a gente, pedindo informação. Então, ou seja, é natural que a pessoa que realmente busca desenvolver, busca realmente estudar mais, é mais aplicado, que ele se desenvolva mais. Agora, nada impede que, por exemplo, o parceiro de treino desse líder de grupo também possa vir a ser um instrutor. Beleza, mas para ele
vir a ser um instrutor, o que ele precisa? Ele precisa ser visto por nós da associação. Ele precisa participar dos eventos, participar dos seminários, participar dos full trainings, porque é lá onde um professor vai realmente observá-lo, vai saber da existência dele. Né? A gente estava falando muito da questão lá dos termos americanos e tudo mais, né? Aqui também tem, né? Vamos falar que você tem, às vezes, um olheiro, né? A gente não tem isso, a gente tem isso no dia do seminário, onde as pessoas vêm e a gente observa, olha, essa pessoa aqui está desenvolvendo bem, essa aqui bacana, esse aqui não está indo no caminho muito legal, vamos ajudar. Mas realmente essas pessoas que, principalmente como eu falo, os líderes de grupo, que estão lá buscando essa informação para continuar treinando, mesmo com as dificuldades, mesmo com a distância, tá? Eles realmente têm uma aptidão muito grande, né, a se tornar um instrutor, às vezes um pouco até mais rápido, porque ele está ali, vamos dizer, preparando, aprendendo a pescar, né, vamos dizer assim, né? Ele não tá ganhando peixe, ele está aprendendo a pescar, cara. Então isso aí é um ponto. É o cara que não pode se dar ao luxo de deixar o dever de casa sem fazer. Exatamente, tá? Nessa situação, igual falamos, nós temos lá os alunos avançados, sim, tá? E esses alunos avançados, eles são mais, não é que está treinando menos, não quer dizer isso também não, tá? Só que, por exemplo, esse é o que está em foco o tempo inteiro. Os CIFUs, né, os professores em si, estão sempre em foco por esses alunos avançados que estão ali desenvolvendo e que muitas vezes vão chegar a passar a indicação para os demais professores que falam, isso aqui está pronto para poder fazer. Talvez até mais rápido. Mas essa questão de formação de instrutor vai de cada um mesmo em termos do quanto ele é dedicado a treinar, o quanto ele é dedicado realmente a desenvolver, né, o seu treinamento de conduta, né? Tem que deixar uma coisa bem clara para as pessoas, porque tem gente que coloca assim como objetivo. Meu objetivo é atingir a graduação. Normalmente, quando você coloca na frente o resultado do objetivo, atingir a graduação, ele já começa com um discurso que não nos motiva tanto quanto alguém chegar e falar, eu quero aprender o original Jeet Kune Do, eu quero desenvolver o Jeet Kune Do, estou curioso a respeito das ferramentas, não tenho, eu quero me aperfeiçoar, porque aí demonstra uma intenção da pessoa estar dinamicamente, né, sempre procurando se aperfeiçoar e evoluir. Por que eu digo isso? Porque a nossa história mesmo, nós temos graduação hoje, mas nós nos consideramos sempre praticantes. A gente é sempre aluno, tá? A gente passou a vida inteira treinando e a gente poderia se centrar, se focar no conteúdo que a gente já tinha aqui, fechar as portas e dentro do nosso universo a gente graduava quem a gente queria, ensinava as técnicas que a gente gostava, mas não, nós queríamos o original Jeet Kune Do. Então, em alguns momentos, a gente já aqui no Brasil, tendo graduação e tal, nós fomos em busca das pessoas que têm um conhecimento mais aprofundado para poder nos corrigir, nos ajudar a trilhar o caminho certo, porque ninguém dá nada para ninguém. Você sempre conquista aquilo que você quer. Então, assim, um professor, ele não dá o conhecimento para o aluno. O professor, ele mostra o caminho para o aluno. Então, da mesma forma, a associação, ela não dá uma graduação para o instrutor. A associação, ela mostra o caminho para todos os associados e todas as pessoas, a comunidade em geral, da arte marcial. Ela mostra o caminho. Aquele que seguir o caminho e chegar a um determinado estágio, e a gente olhar e falar, esse está caminhando conosco, ele está no nosso mesmo objetivo nosso. Qual que é o nosso objetivo? Aprendizado. Então, essa pessoa, ela tem essencialmente, ela tem uma predisposição, pressuposto para se transformar em instrutor. É por isso, gente, que a gente não pode abrir mão do contato presencial. Então, aí a gente deixa claro que, apesar de, na avaliação, a pessoa poder ser acompanhada por um só professor, por exemplo, um professor aplica
a avaliação ali. Mas o julgamento daquilo, ela é feita por outros professores, uma banca de professores. Por que uma banca? Porque é mais democrático, é mais de uma visão, não é uma visão só. Né? Uma visão só, ela corre o risco de ser subjetiva. Mais de uma visão, ela tende a ser mais crítica. Tá? Então, não tem nós não temos essa ânsia de formar instrutores, nós temos uma ânsia de crescer com qualidade. Para crescer com qualidade, nós temos que ser rigorosos no exame. Para isso, a gente tem que ter todo esse processo. Então, qual que é o processo? Só repassando aqui, o Ciclo Ricardo já falou para nós. Então, uma etapa anterior à indicação para o instrutor. Você é um praticante, ponto. Você pratica e você demonstra aquilo que você pratica e está entre nós, nos ajudando a buscar mais conhecimento, colaborando com os eventos, participando, aprendendo, bebendo da fonte, tal. A partir daí, você é conhecido por essa comunidade. Não tem como a gente atribuir graduação a alguém que a gente não conhece, porque a gente precisa entender o que aquela pessoa pensa. A gente precisa saber que aquela pessoa é responsável. A gente precisa saber se aquela pessoa é confiável para a gente entregar para ela a capacidade, a atribuição, a autorização, a chancela para poder levar nosso nome. Então, assim, e quem somos nós? Nós somos um grupo de pessoas que tem claríssimos os objetivos dela, que estamos na comunidade da arte marcial há muito tempo, né? Quando a gente se expõe, a gente está se comprometendo a fazer alguma coisa bem feita. Porque se você não fizer bem feito, você tem um hater ali na esquina para te criticar e desvalorizar seu trabalho. Então, essa pessoa, ela tem que estar afinada com os ideais da Associação Brasileira de Jiu-Jitsu Kune Do, senão não adianta. A pessoa que, por exemplo, ela quer ensinar concepts, ela quer ensinar conceito, aí ela quer vir à Associação Brasileira de Jiu-Jitsu Kune Do para ganhar uma graduação. Meu amigo, sua graduação não vai valer nada, porque aqui, se você nos conquistar, se você conquistar a nossa confiança, se aí você avaliar, avançar para uma etapa de indicação para exame, se você for indicado, e se você fizer o exame e passar no exame e ganhar o título de instrutor, você só vai ser instrutor pela BJKD se você instruir pela BJKD. Ou seja, não adianta você ganhar a sua graduação e não praticar, porque instrutor é aquele que instrui. E para nós, o instrutor é aquele que instrui de acordo com os nossos princípios, com os princípios que nós seguimos, com os princípios do original Jiu-Jitsu Kune Do, com os princípios da nossa ciência marcial. Então, não adianta você querer esse gol para botar o diploma na parede. Isso só vai servir para você e para quem visita a sua casa. Porque no mundo, na comunidade marcial, quando você põe vamos falar faixa, no Jiu-Jitsu Kune Do não tem faixa, mas na comunidade marcial todo mundo sabe. Quando você põe uma faixa na cintura, você tem que honrar aquela faixa. Não adianta você escrever nela quem te deu a faixa, não. Não adianta você escrever nela qual que é seu grau, não. Você tem que honrar, você tem que ser a essência daquela faixa, daquela graduação que você tem, que você atinge. Então, para nós, o instrutor, ele não é aquela pessoa que chegou num nível de passar no teste, não. Isso é o básico, isso é o começo. Isso é o começo. Isso aí ele só provou que ele está disposto a perseguir o conhecimento e se esforçar para atingir aquele conhecimento e se submeter a um exame, a crítica de mais pessoas, né? E depois que você se graduou, bem-vindo à comunidade. Vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar, você vai continuar vindo aqui, porque instrutor que não treina, não estou falando do instrutor que não dá aula, não, porque tem muita gente que é instrutor, não pode dar aula, mas o instrutor que não treina, que não está presente nos eventos da associação, é um instrutor que abandonou o barco, então ele não é mais instrutor. Quer ver um exemplo? Olha aqui. Eu vou pedir licença para citar nomes aqui, só para efeito pedagógico. E eu também não estou criticando, não, mas olha só. Cijo Adriano formou 3 instrutores pela Associação Brasileira, no período da escola dele associada à Associação Brasileira. Marcelo Pereira, Fabrício Ferreira e Gustavo Orandi. Quantos instrutores tem hoje na academia do Cijo Adriano Dutra? 2 instrutores. Por quê? Porque um instrutor não
não pratica mais, não se envolve mais, não estou criticando. A vida é dele, ele faz o que ele quiser. Mas pela Associação Brasileira de Taekwondo, ele não é instrutor mais, tá? Você vai lá no site, você não vê o nome dele. Por quê? Porque ele não está instruindo, ele não está atuando e ele não está presente, ele não está participando. Então você não sai da Associação Brasileira de Taekwondo com seu título e sai por aí divulgando seu título. Você nos representa na medida que você continua caminhando conosco, né? Que é contribuir para a associação, que é associar-se, que é o mínimo, né? Pagar a mensalidade e associar-se, isso é o mínimo. Não estou falando de questão de dinheiro, não. Dinheiro é importante. A associação precisa de dinheiro porque a associação não tem lucro. Mas ela precisa do dinheiro para atingir os objetivos dela, para fazer seminário internacional, para pagar dólar a R$6, para pagar passagem de Sifu para vir ao Brasil, para traduzir material e vender, para ter um site na internet legal com acesso ao material para os associados, entendeu? Então, o papel do instrutor, exatamente, o instrutor, ele também é parte desse projeto. Então, nenhum de nós ganha lucro nisso. O dinheiro fica todo para a associação e volta para a associação. Então, uma vez que você está na associação, você se beneficia daquilo também. Então, é importante entender isso, que o instrutor é aquele que instrui, ele está sempre instruindo. Ele não é o graduado que amarrou a faixa e pronto, agora ninguém mexe com ele. Mexe, tá? Mexe. Eu sei que não treina não para você ver. Então, a ideia nossa é essa. Então, aqui, por exemplo, Sijô Alex formou. Marcelo, não lembro mais o sobrenome. Renato, também não lembro. Ricardo, dois Ricardos, o Ricardo e o primo dele, o Jaime, o Pedro, eu e Ricardo e eu formamos 2 instrutores, o Hudson e o Igor. Dessa turma aqui hoje, nós temos o Sifu Ricardo aqui, o Sifu Jaime e eu. Tem mais instrutores formados pelo Sijô Alexander, mas que não estão atuantes. E eu estou respeitando isso, eles não estão atuantes por opção deles, e eles sabem disso. Se eles quiserem voltar, eles são bem-vindos, eles têm a graduação deles, mas eles vão ter que retomar a trajetória de estar presente, né, para continuar as graduações deles e para poder... Ele não vai chegar assim, estou de volta, estou com a turminha lá. Não, meu amigo, peraí. Você está de volta, você está sem treinar, tem 3 anos? Você trocou o Ricardo pelo Pedro. Na verdade, o Ricardinho não é instrutor, não. O Pedro que é, e você esqueceu do Pedro. O Pedro, é verdade. O Pedro é foda e o Pedro tá eu não falei, não, aí, tá? Desculpa, Pedro. Perdão, Pedro, eu não falei seu nome, não, perdão. É porque eu risquei tão grande aqui que eu passei por cima do seu. Pedro é instrutor formado pelo Sijô Alex, sim, e instrutor bom, instrutor presente, atuante, é isso. Então é isso, pessoal. Então o que a gente queria dizer para vocês a respeito desse processo de formação de instrutores, né? Quais são as etapas, quais são as exigências, né? O que é o currículo, foi falado, e qual é o papel, né? Qual que é a função da graduação. A graduação só tem função quando o graduado ele continua no caminho, continua na trajetória, e em certo momento ele vai levar aquele conhecimento adiante. Isso causa com o objetivo de divulgar um jiu-jitsu de qualidade. O instrutor que não instrui, o instrutor que quer a graduação para botar a placa na parede, ele não nos ajuda nesse objetivo. Vocês entenderam? Então esse aí não é mais instrutor, né? Ele é um instrutor inativo. Ele pode ser um instrutor em repouso, inativo, por vários motivos, né? Mas a questão é o seguinte: o conhecimento ninguém vai tirar dele. Tá? O conhecimento ninguém tira, isso é uma coisa que ele conquistou, é uma coisa que, claro, tá? A questão é o seguinte, é que como associação, a gente precisa de associados, tá? E essas pessoas é que vão nos ajudar a crescer, tá? E a gente espera o seguinte, é que realmente quando o pessoal tiver oportunidade, tiver condições, que voltem a ser associados. Porque como o Oriatão falou, você tem motivo. Você tem, por exemplo, o Hudson que hoje está dando aula em faculdade nos Estados Unidos. Então, ou seja, o foco dele mudou. Está com 2 crianças. Então, ou seja, às vezes realmente o foco na vida da pessoa modifica. Então, não é uma crítica de, você fez tudo, a associação fez tudo por você quando abandonou. Então, não é isso. Não é isso. Não é. A vida de saber que, às vezes, a vida muda, né? A situação da pessoa, ele tem que tomar outras ações e tudo.
Mas o cara que é associado, né, vamos dizer, o instrutor que continua associado, é o que nos representa, é o que vai levar, né, todo o conhecimento à frente, né, toda a ideia de propagação desse conhecimento. Né? E é por isso que a gente tem essa fase de aproximação, né, para conhecer essa pessoa e saber qual é a dela. Né? Ao longo da nossa trajetória, já várias pessoas que não foram, que não eram alunas diretas e que se aproximaram de nós, e pessoas que tinham potencial, pessoas que tinham habilidade, pessoas que tinham domínio, até às vezes mesmo do básico de Jeet Kune Do, mas de artes marciais associadas, envolvidas, e que não perseveraram, porque o objetivo delas era a questão do carimbo, né? Instrutor, ganhar a graduação e ser... E aqui na associação, nossa associação não tem disso. A nossa associação é formada por pessoas que basicamente são alunos. São basicamente praticantes, aprendizes. E você levar realmente colocar como objetivo final você ser instrutor, se você chega nele, acabou a sua motivação. Tá? Eu penso numa condição muito simples, cara. Sabe qual que basicamente é o meu objetivo no Jeet Kune Do? Fazer um bom footwork. É só isso. Simples assim. Boa. Entendeu? Simples assim. Boa. Entendeu? Eu posso, às vezes, chegar a passar décadas ainda tentando fazer um bom footwork. Um bom footwork. E um bom straight lead. Cara, não é o que vai fazer diferença nesse momento. Tá? O ponto importante que a gente quer é isso. Coloque um objetivo de conhecimento. Tá? De conhecimento. A lógica. É claro que a gente quer instrutores. A gente precisa de uma expansão, a gente precisa prever isso para o nosso futuro também. Porque a associação, ela precisa... Instrutores e instrutoras, viu, meninos? Exatamente. Tá? Né? Eu quero muito instrutoras. Eu sou feminista. Eu quero instrutoras na BJKB. Pois é. E a gente precisa disso para quê? Para que a gente tenha pessoas, né, gabaritadas para que passam esse conhecimento à frente, que multipliquem isso para a gente. Tá? A gente chega num ponto que a gente vai, a gente não consegue sair, até por questões da nossa vida mesmo, a gente não consegue, às vezes, expandir tanto quanto a gente gostaria. Mas a gente quer passar o conhecimento, inclusive, para pessoas que possam também fazer isso. Que possam chegar e falar, olha, nossa, eu estou vivendo agora só dando aula de Jeet Kune Do. Cara, que massa, bacana. A gente quer que alguém consiga ter essa condição para a vida dele aí, que seja feliz e tenha, né, bons frutos disso aí para a vida dele, né? É isso. Pessoal, o que a gente tinha para falar para vocês hoje, basicamente é isso. Tá? A grande novidade é a compilação do currículo. Então, agora, toda vez que alguém for indicado para o exame, vai ter mais indicações, né, daqui para frente. E agora, com o material pronto, a gente já pode começar a fazer os primeiros exames. A etapa que nós estamos nesse trabalho agora é uma etapa de organização de como vai ser o exame mesmo, ou seja, como que a gente vai atribuir pontuação, como que a gente vai avaliar, como que a gente vai selecionar as técnicas. Agora, a base está pronta, o material básico está pronto. Né? O material que já vem sendo feito há muito tempo, seja o Alex, seja o Adriano, e agora o Cifu Ricardo compilou isso tudo, né? E nós estamos já com isso em vias de. Então, passando essa pandemia aí, que Covid já venceu já, está na hora dele ir embora já, para a gente poder voltar a treinar, voltar a fazer eventos, e todo mundo participando desses eventos aqui. Todo mundo que eu vejo aqui agora, boa parte já foi, mas todo mundo que eu vejo que está no grupo agora, são as pessoas que a gente bota fé. Ó. Tem aqui Regis, Checon, Patrícia, Francine. Francine que eu falo é a Nicole, né? Que ela põe Yara Francine Nicole, aí eu vejo o nome dela. Então, a gente precisa muito de vocês, tá? Os visitantes que tiveram conosco aí, muito obrigado hoje. Espero que a gente possa ter abarcado todas as dúvidas aí, tá? Obrigado pela presença de todos. Milton, muito obrigado. Respondendo aqui ao Cijo Alex, salvei no IGTV aquela primeira live, vou salvar aqui agora, por isso que eu demorei para voltar. Agora, saber como que eu vou postá-la é outros que tá salvo. Bom, então, pessoal... agradece, né? Agradecemos e pedimos desculpa aí por ser marinheiro de primeira viagem, mas a ideia do aprimoramento é isso. Tentar, errar, consertar, né? Nós vamos fazer mais aí pra frente também. Isso. Tivemos a presença
tivemos a presença do Vincent aí hoje, você vê de tanto que a gente é acostumado a colocar a cara a tapa, a gente não fala, não fala à toa, a gente tenta falar sempre fundamentado, estudado, pesquisado, tanto é que o Cifu veio aqui, deu um confere, né, e aí a gente expôs aí na frente dele. Muito obrigado a todos pela presença, pela paciência, tá? Pelas colaborações. Perdoem-nos se não tivermos conseguido responder a todas as perguntas. Podem continuar mandando as perguntas através do site, nos e-mails. E quem está nos grupos de WhatsApp, aí, através dos grupos de WhatsApp, a gente está à vontade. Pessoal, a diretoria da Associação Brasileira de Taekwondo, ela trabalha para que a associação exista. E para que a associação exista, além de nós, depois que nós não pudermos mais trabalhar, entendeu? Porque olha quantos anos nós estamos nessa. E a associação, ela precisa sempre ser renovada, com novos membros, novos integrantes, e ela precisa também da participação de vocês, para ter ideias, para poder nos ajudar a ter direções para a gente tomar nessa questão aí, por exemplo, marketing. A gente convocou o Regis e o Pedro para nos ajudarem. Tem outras frentes também que a gente precisa de muito de vocês. Então, entendam, a associação somos todos nós, não é a diretoria, tá bom? E muito obrigado a todos. Cijoso, muito obrigado. Cifu Ricardo, muito obrigado. Parabéns pela sua fala aí, foi excelente, cara. Muito obrigado mesmo. Acho que a gente conseguiu fazer o que a gente tinha que fazer. Obrigado. Boa noite aí para todo mundo, então. Valeu aí pela presença aí. Grande abraço, pessoal. Até mais.